Então, assim, ó, a gente tinha parado nessa transparência aqui, tá? Quando eu estava falando de um dos aspectos, né, de uma subdimensão da dimensão econômica da globalização, que era o comércio mundial de bens e serviços. E eu tinha dito, né, tinha finalizado, que a percepção que existia lá no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é que aqueles países ditos mais ricos, eles criaram esse comércio mundial para beneficiar eles próprios, né? Porque as tarifas alfandegárias eram muito mais elevadas para o comércio dos pobres para os ricos do que para os ricos entre si. Bom, a próxima subdimensão, o próximo elemento aí na dimensão econômica da globalização, falava sobre o capital e o mercado financeiro. E eu lembro que lá na primeira aula que eu falei para vocês sobre globalização, eu disse que era queda de barreiras, né? Queda de barreiras para o trânsito de mercadorias e serviços, queda de barreira para o trânsito de pessoas, queda de barreira para o trânsito de ideias e queda de barreira para o trânsito de capital, trânsito financeiro. E eu tinha mostrado para vocês que as quedas de barreiras das 3 iniciais lá não tinha sido uma queda de barreira tão grande assim. Mas a queda de barreira para o trânsito de dinheiro, essa, por mais que existissem algumas regulamentações, por mais que existissem alguns empecilhos, essa era plena. Então a gente vive, me parece, no que a gente chama aí de uma globalização financeira. A gente vive numa globalização financeira. E é o texto aí, né? É o texto aí que eu estou apresentando para vocês, né? Porque o mercado financeiro, os autores consideram que o mercado financeiro ele é o mais globalizado de todos os mercados. E o que a gente vai perceber quando a gente começa a ler sobre o mercado financeiro, sobre a globalização, é que nos anos 80, a partir dos anos 80, com a inovação da tecnologia, de telecomunicação, questão da informática, que se desenvolveu muito a partir dos anos 80, isso é que tem feito com que a globalização financeira consiga se consolidar. Então, se eu estou hoje em Porto Alegre e eu tenho capital financeiro, eu tenho dinheiro, eu tenho à minha disposição uma quantidade muito grande de alternativas para investir o meu dinheiro. E eu consigo investir esse meu dinheiro em qualquer lugar do mundo, né? Eu posso abrir uma conta num banco que esteja localizado num outro continente. Posso abrir uma conta num banco da Ásia e lá nesse banco da Ásia, com essa conta aberta, eu consigo fazer a minha movimentação financeira. Vocês devem lembrar, um tempo atrás passou uma minissérie aí na Rede Globo, né? Passou uma minissérie que era Nunca Fomos Tão Felizes, era uma coisa assim. E era o Chico Dias, o Perfeito Fortuna, né? E o Chico Dias era um grande empresário, né? E o dinheiro dele estava num banco, né? E esse banco ia sofrer uma intervenção. E aí os conselheiros dele começaram a dizer para ele, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Ele disse, olha, em 2 horas eu consigo abrir uma conta num banco da Ásia e eu consigo transferir meu dinheiro para lá. Então, naquele momento, a gente percebia que as telecomunicações e a informática fazem com que uma pessoa localizada no Brasil consiga abrir uma conta num banco lá não sei onde, consiga transferir todo o seu dinheiro para lá, e mesmo que o banco daqui sofra uma intervenção e o dinheiro fique bloqueado, ela já teria transferido o dinheiro para outro lugar e ela continua com a liquidez necessária. Essa globalização, tá, no mercado financeiro, ele não começou a partir de 1980, com essa história aí de internacionalização. De novo, os autores, tá, que eu pesquisei aí, já que o nosso assunto é globalização, os autores eles identificam 3 épocas distintas para essa internacionalização dos mercados financeiros. Uma época bem marcante no mercado financeiro internacional é o período que vai de 1870 a 1914. 1914 é o início da Segunda Guerra. De 1870, que é 2 décadas depois da Segunda Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial aconteceu em 1750 lá na Inglaterra. A Segunda Revolução Industrial aconteceu em 1850 na Inglaterra e em outros países já ditos desenvolvidos, os Estados Unidos, né? E ela foi movida ao petróleo e foi movida à eletricidade.
Então, em 1870, pós Segunda Revolução Industrial, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, ela era o maior exportador de capitais, porque ela era uma grande colonizadora. A Inglaterra, desde antes, lá nas grandes navegações, ela já tinha construído colônias no mundo inteiro, tanto que se dizia que a Inglaterra era o país onde o sol não se punha. Então, a Índia era uma possessão da Inglaterra, Hong Kong era uma possessão da Inglaterra, existiam várias outras possessões da Inglaterra. E o dinheiro que a Inglaterra obtinha nessas possessões, nessas colônias, esse dinheiro voltava para o centro, né, para a capital, Londres, e no bairro de Londres existia, na cidade de Londres existia um bairro que era o chamado City, e o bairro City em Londres, eu acho que existe até hoje, ele ganhou a referência como centro financeiro da época, e porque ali estavam estabelecidas todas as grandes empresas detentoras de direitos, né, sobre outras empresas que trabalhavam nessas possessões. Então, mais ou menos o seguinte, lá na Índia existia uma série de empresas. Essas empresas geravam dinheiro e esse dinheiro era enviado para Londres. E a holding, a empresa que controlava essas empresas lá na Índia, a grande maioria delas estava situada nesse bairro. Então, esse bairro acabava centralizando todo o fluxo financeiro. Se dizia, na época, né, que Londres administrava todo o capital financeiro internacional. A Inglaterra possuía muitas possessões. Nessas possessões haviam negócios, haviam empresas, né, executando operações, fazendo negócio. O dinheiro gerado nessas empresas era enviado para Londres e a maioria das holdings, as controladoras dessas empresas, estavam nesse bairro. Então, imagine o poderio que a Inglaterra conseguiu formar naquele momento. Quem trabalha no mercado financeiro sabe que o nome disso é liquidez. As empresas da Inglaterra, as grandes holdings da Inglaterra naquela época, elas possuíam muita liquidez. Quando uma empresa possui muita liquidez, ela busca alternativas para investir o dinheiro que está sobrando. Vocês devem ter estudado lá ou vão estudar ainda em contabilidade, vocês vão estudar que o fluxo de caixa, ele gera sobra, né, e quando ele gera falta, eu tenho que conseguir suprir essa falta de dinheiro. Quando ele gera sobra, eu tenho que procurar alternativas para investir esse dinheiro. E essas grandes, né, holdings aí que estavam situadas lá em Londres na época, elas tinham uma sobra de dinheiro muito grande e elas procuravam fazer o que com isso? Elas procuravam alternativas para investir esse dinheiro. Só para finalizar, Só para finalizar, aqui no Brasil, nesse período, tá, a gente vivia... tinha saído da independência, 1822, e a gente vivia o segundo reinado, com Dom Pedro II, né, 1870, 1880 até 1889, a proclamação da República. Quando o Brasil declarou a independência de Portugal, primeiro Portugal não quis aceitar a independência da colônia. E aí, o que aconteceu? Aconteceu negociações dos diplomatas, né, de vários países para que Portugal aceitasse a independência do Brasil, isso em 1822. Portugal aceitou a independência do Brasil, mas exigiu uma indenização da colônia para Portugal. Afinal de contas, Portugal estaria perdendo a colônia e merecia uma indenização. Não se sabe ao certo quanto foi o valor da indenização, mas essa indenização foi paga em libras. Dom Pedro I, que era o imperador do Brasil, representava então o governo do Brasil, que tinha se instalado, teve que pagar para o reino de Portugal uma indenização pela independência. Como não tinha dinheiro, essa quantidade de libras, que era a moeda da época, que era o dólar da época, essa quantidade de libras foi entregue para Portugal, para o reino de Portugal, através de um empréstimo que um banco inglês concedeu para o Império Brasileiro, né, lá para Dom Pedro II. Então, só para a gente ter uma ideia assim, ó, o que significa a liquidez
né? O capital financeiro, já lá no século XIX, isso era algo que vinha se materializando da forma como a gente conhece hoje. Bom, um segundo período acontece a partir de 1920, porque em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Os atores da Primeira Guerra Mundial são mais ou menos os mesmos da Primeira Guerra. Na Segunda Guerra, os atores da Segunda Guerra são mais ou menos os mesmos atores da Primeira Guerra. Na Primeira Guerra a gente teve, de um lado lá, a Alemanha, lutando contra a Inglaterra e França. E a Inglaterra, como estava em guerra, então, né, na Primeira Guerra, ela teve que buscar dinheiro para manter o exército fazendo essa luta, que aconteceu essencialmente lá na Europa. Isso exigiu com que a Inglaterra, essencialmente, mas outros governos europeus, a gente chama isso de liquidar, se desfazer, vender os investimentos que eles tinham no exterior. Então, aquelas holdings, né, que estavam sediadas lá no bairro City de Londres, elas tiveram que começar a vender as empresas para pegar o dinheiro da venda das empresas que elas tinham nas colônias, pegar esse dinheiro e, com esse dinheiro, financiar o governo inglês que estava em guerra lá com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Quem assumiu o papel do grande fornecedor de capital nessa época foi os Estados Unidos. Então, de 1920 até 1929, quem tinha dinheiro, quem tinha liquidez, eram os Estados Unidos. E se a gente buscar aquele estudo que a gente fez lá da escolas de administração, a gente vai ver que um das referências nas escolas de administração, Taylor, Fayol e o Ford. O Ford, ele trouxe, né, contribuições para a administração, para a ciência da administração, muito significativas, como a produção em série, né, a redução do custo, o barateamento do valor do produto, para que as pessoas pudessem comprar. E os Estados Unidos, eles tinham esse dinheiro a partir da industrialização muito pesada que eles vinham fazendo desde o final do século XIX. O problema é que em 1929 aconteceu o crash lá da Bolsa de Valores, né, a primeira grande crise financeira mundial, e aí os Estados Unidos não tiveram condição de manter esse fluxo. Esse crash de 1929, ele vai ser revertido no início da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939, os Estados Unidos assume novamente uma postura, uma posição aí de líder financeiro. E é uma coisa que em casa, a gente assiste aos programas de decoração, né, esses programas que passam aí nos canais a cabo, e esses tempos, deixa eu fazer uma pausa aí para ver se vocês estão todos me ouvindo aí. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá tranquilo? Posso seguir? Te ouvindo, professor. Segue aí. Segue o baile, né? Tá todo mundo quietinho aí. Eu resolvi dar uma paradinha. Vamos lá, vamos seguir. Então, eu estava dizendo o seguinte, que aqui em casa, todo mundo, a gente vê, eu e a minha mulher, a gente vê esses programas de construção, de decoração, né? Então, eu estou falando para vocês, assim, ó, por que os Estados Unidos, eles assumem, eles eram o grande fornecedor de capital de 1920 até 1929, quando houve o crash na Bolsa de Valores, eles deixaram de ser, e eles só retomam essa posição a partir de 1939. E uma questão com a Segunda Guerra. A partir da Segunda Guerra, os Estados Unidos, eles mudaram o formato da indústria. E o formato da indústria americana, a partir da Segunda Guerra, ele se voltou para fornecer equipamentos para a guerra, mas ele trabalhou muito com inovação. Nesses programas de decoração, a gente vê, sei lá, tanto os irmãos Scott lá, quanto Karen Nina, quanto sei lá, todos aqueles, né, a Jasmine, todos aqueles programas de decoração, eles trabalham com a expressão de conceito aberto. Né? Conceito aberto. Conceito aberto é deixar um ambiente sem nenhuma divisória, para que as pessoas, né, se sintam aconchegadas. Né? E aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade grande em fazer o conceito aberto, porque o conceito aberto ele exige uma viga que sustente o que está em cima. Né?
E aqui no Brasil a gente trabalha com concreto. Isso eu peguei aí de um construtor. Aqui no Brasil a gente trabalha com concreto. Então as nossas vigas aqui, elas são de concreto. Uma viga de concreto, ela tem o peso dela. E ela não consegue sustentar, sem um apoio, um espaço muito grande. Então, vamos imaginar assim, eu não sei se é isso, tá? Mas vamos imaginar que seja isso. Uma viga de concreto, ela não consegue sustentar um espaço de mais de 5 metros, porque o próprio peso da viga vai fazer com que ela quebre. Então, se ela para ela sustentar um espaço de 8 metros, eu tenho que botar um pilar no meio, para o pilar sustentar essencialmente o peso da própria viga, né? Bom, nos Estados Unidos, se a gente pegar os programas de decoração, as vigas que sustentam esse espaço aberto não são vigas de concreto, são vigas de madeira. Mas elas não são vigas de madeira maciça, elas são vigas de uma madeira industrializada. O nome dessa madeira industrializada é LVL, né? O LVL é uma forma de industrializar madeira, tu vai fazendo tipo folhas de papel de madeira, e isso vai ser colado e vai ser prensado a uma temperatura não sei de que, não sei do que, não sei do que, e essa viga ela é muito leve e muito resistente. Se a viga de concreto que a gente utiliza aqui não consegue sustentar um espaço aberto de mais de 5 metros, a viga de LVL lá consegue sustentar um espaço aberto de, sei lá, 10 metros. Bom, o LVL, se vocês procurarem no Google, aí vocês vão ver o que é o LVL. O LVL foi um material desenvolvido pela indústria americana para fabricar as hélices dos aviões. Então, eles precisavam de um material leve que fosse extremamente resistente para ser utilizado como hélice. E eles desenvolveram essa madeira. Então, num primeiro momento, a indústria americana fornecia as hélices para os aviões, essa indústria madeireira. Quando a guerra terminou, eles começaram a utilizar esse material para construção civil. Então, assim, ó, se a gente procura um exemplo do que é inovação, me parece que esse é um exemplo perfeito, né? Por que eles conseguiram? Por que os Estados Unidos, por que a sociedade americana conseguiu retomar o papel de grande fornecedora de capital a partir de 1939? Muito em função da inovação que a indústria americana teve que assumir. Então, os caras tiveram que começar a fabricar um produto que não existia, e com o fim da Segunda Guerra, eles utilizaram esse produto para outras funções. Só para a gente finalizar aqui, depois eu vou chamar um debate, tá? É nessa época, tá? De 1920 a 1939, tá? É nessa época que é criado o Fundo Monetário Internacional, que é um segundo período, uma segunda época da internacionalização do capital. Então, ele é criado num período de entreguerras, e o objetivo do Fundo Monetário Internacional é receber contribuições de vários países, receber dinheiro de vários países, e aplicar esse dinheiro, emprestar esse dinheiro para outros países, né? E ele se julga no direito, já que ele vai emprestar dinheiro para alguns países, ele se julga no direito de determinar se esses países, quais as políticas que esses países têm que executar para garantir que vão gerar recursos para pagar o empréstimo. Mais ou menos como funciona um banco. A terceira época no mercado financeiro, é a época que vem depois da Segunda Guerra e vai até 1985. Essa terceira época é uma época que vê a migração da cidade de Londres como mercado financeiro internacional para a cidade de Nova York. E foi para a cidade de Nova York porque, a partir da Segunda Guerra, os Estados Unidos voltaram a ser o grande país com liquidez, o grande mercado com liquidez, e todos os principais mercados, né, a Bolsa de Valores de Nova York, os grandes bancos, reservas internacionais, tudo isso estava concentrado na cidade de Nova York. O próprio FMI, a sede do FMI, a sede do Banco Mundial, tudo isso foi centrado em Nova York. A partir de 1980, eu já tinha dito para vocês, começou o avanço da tecnologia de telecomunicações, começou o avanço de infraestrutura, né? E então a cidade de Nova York era o grande centro financeiro internacional naquele momento. Antes de eu fechar,
para eu chamar um debate, deixa eu só dizer para vocês assim, ó. Durante os anos 70, o mundo passou pelo chamada crise do petróleo, com a guerra lá dos países árabes, né, o Irã e Iraque, 1970 e pouco, 78, 79, o preço do petróleo disparou. E todos aqueles países que tinham a sua economia dependendo lá da produção de petróleo, tanto que o Brasil dependia muito do petróleo, e foi a partir dessa época que começou a desenvolver o programa do álcool, né? Todos esses países começaram a enfrentar problemas de liquidez, não conseguiam pagar as dívidas que tinham contraído junto ao Banco Mundial e junto ao FMI. E aí foi a primeira crise, uma das primeiras crises financeiras aí que aconteceu em escala global. Com essa crise, com a crise financeira que surgiu a partir dos anos 70, o mercado financeiro entendeu que não havia mais a necessidade de um local ser a sede do centro financeiro, ser o centro financeiro, que já existia uma telecomunicação desenvolvida e era possível que esse centro fosse pulverizado, que é o que eu tinha falado antes para vocês. Então, hoje eu aqui consigo abrir uma conta em qualquer outro banco, né? E foi a partir dessas movimentações aí da crise dos anos 70, da crise do petróleo, que aquele centro lá de Nova York, ele se instalou até 1985, 1979, crise do petróleo, a partir daí ele começou a se dissolver e hoje não existe mais um único local que é o centro financeiro mundial. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e vamos fazer uma pequena discussão aí do que eu falei até agora. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Posso falar, professor? Vai, Gerson, então, vai tudo. Depois eu chamo pela ordem aqui. Vai lá. Não, só para contribuir, foi bem interessante a explanação, mas só para complementar que também ali depois da Segunda Guerra, não só a questão da evolução tecnológica que os Estados Unidos fizeram, mas como o parque industrial europeu estava todo destruído, né? Isso também para eles deu um grande avanço, né, para eles, os Estados Unidos, além da questão tecnológica. Os Estados Unidos com as guerras, eles tiveram muitas vantagens, tá? Tirando a guerra da independência e tirando a guerra de secessão, nenhuma outra guerra foi travada no território americano. Então, nada no território americano foi destruído com a Primeira Guerra Mundial, nada do território americano foi destruído na Segunda Guerra Mundial, com exceção lá do Pearl Harbor, né? A única, nenhuma guerra foi travada lá. E a indústria americana desenvolveu produtos para a guerra que eram necessários naquele momento, e ela conseguiu depois adaptar esses produtos para ser utilizados no mundo inteiro, né? Então, eles foram, se diz hoje economicamente que eles foram um grande beneficiário de todas as guerras. Vamos chamar aqui, legal, Gerson. Vamos chamar pela ordem aqui, Catiúcia, como é que tá? Catiúcia vai falar, tá com o microfone aberto. Professor, tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo? Professor, eu queria, na verdade, entender, porque eu tava... porque que eu escutei que depois da Guerra Mundial, né, foi o boom na economia, né? Tava lendo esses dias, aí eu até fiquei curiosa para até confirmar, para ver realmente. A gente falou, não foi isso que eu falei, tá? O que eu disse é o seguinte, assim, ó, a indústria americana, ela conseguiu sair da crise de 1929 a partir da Segunda Guerra Mundial, que ela começou a desenvolver produtos que seriam utilizados na Segunda Guerra. O exemplo que eu dei foi lá do LVL, da madeira que inicialmente era utilizada para a fabricação das hélices dos aviões e depois começou a ser utilizado na construção civil. Não houve um boom da economia, até porque o Gerson lembrou bem. O parque industrial na Inglaterra estava, na Europa estava todo destruído, no Japão estava todo destruído.
A indústria americana é que conseguiu desenvolver inovações para ser utilizadas na guerra e depois ela transforma essas inovações da guerra para o mercado consumidor. Então, ela foi uma grande beneficiária. E a questão automobilística também, né? As grandes empresas a Ford, os carros também em Detroit, tudo começaram a desenvolver, né? A primeira fase da indústria automobilística, Edila, ela sofreu muito com o crash lá da Bolsa de 1929. Então, o Henry Ford, que eu tinha dito para vocês, é um grande ícone, e eu vou falar dele mais adiante, tá? Ele é um grande ícone, porque a indústria automobilística, até os anos 20, ela era o motor da economia americana. A partir do crash da Bolsa de Valores, ela deixou de existir. E ela só voltou a existir de novo com o início da Segunda Guerra, fornecendo equipamentos para serem utilizados pelos exércitos. Quando terminou a Segunda Guerra, de novo ela se reinventou e voltou a oferecer produtos, né, para toda a população. Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, ó, essa questão do mercado financeiro, a inovação das empresas. Fala, Diego. Oi, professor, me escutam? Me escutam, galera? Estamos bem. Então, olha só. Estamos bem. Eu fiz, assim como o Gerson, eu também fiz técnico em química, viu, professor? E um dos maiores períodos do desenvolvimento da química foi realmente no pré-guerra. E a indústria americana da química também teve grande desenvolvimento. E aí, fazendo uma analogia e extrapolando um pouco o pensamento para questões mais atuais, o boom tecnológico o boom da informação foi durante a Guerra Fria, o boom tecnológico foi pós-Guerra Fria, e aí já teve a Guerra da Informação logo depois, porque daí o Assange, por exemplo, é filho da Guerra da Informação. Então, há um movimento da humanidade, eu não sei se intencional ou não, que todo período pré- e pós-guerra são períodos de grandes destaques de inovações, seja no campo tecnológico ou industrial. Creio que a gente está tendo uma bela oportunidade, e chamando de bela no sentido de conhecimento, porque está sendo terrível essa quarentena. Então, assim, eu fico viajando em outras situações. A situação que eu posso trazer para a turma é prestar atenção realmente nesses períodos assim de grandes mudanças ambientais, e aí traz o ambiente como grande motivador disso tudo, né? E talvez por isso o nome da cadeira é ambiente globalizado, trazendo para isso realmente cada mudança drástica no ambiente gera uma mudança drástica no conhecimento da humanidade, né, professor? O nome da disciplina é Ambientes e Negócios Globalizados, né? Mas desde o primeiro momento, eu sempre fiz questão de dizer que a gente está caminhando, me parece, no sentido contrário. E a gente agora, com esse negócio aí do Covid, até está naquele artigo que eu mandei para vocês, a gente, eu digo sociedade, né? Mas a sociedade não faz a escolha, quem faz a escolha são os líderes da sociedade. A gente tem que escolher. A gente quer enfrentar o Covid, né, numa escala mundial, ou a gente quer enfrentar o Covid numa escala regional. Enfrentar o Covid na escala mundial, no artigo falava, os países compartilhar experiências. Certamente o vírus que nasceu lá na China, certamente ele sofreu uma mutação até chegar a gente aqui. E certamente tem uma outra mutação lá nos Estados Unidos. Então, assim, os cientistas, eles têm que trocar informações globalmente. Uma descoberta que é feita aqui, numa medicação, ou de um tratamento, de uma vacina, é uma grande escolha. Vamos fazer isso com combate em escala global, ou vamos fazer esse combate em escala regional. Infelizmente, sem nenhuma não, América primeiro nós aqui e depois o mundo inteiro, né? Então, me parece que essa é a nossa. Se eu tivesse que dar o nome para a disciplina hoje, ambiente de negócios globalizados, eu teria que dizer ambientes de negócios não tão
globalizados, assim, ou no mundo que não quer ser tão globalizado. Fechou, Diego? A Ed, já conversamos. Edu, o que tu vê aí, meu? Não, eu estava agora relembrando essa questão da queda dos impérios e tal. Aí eu vou lá atrás, né? Tu falaste no expansionismo britânico, né? Que houve a Pax Britânica, que chamava, que realmente era um grande império, né? A Inglaterra colonizou metade dos Estados Unidos, a África inteira, praticamente, junto com a França, né? Isso gerou, foi o começo da pobreza na Idade Moderna, pode-se dizer assim, porque, como tu falaste, à medida que terminava essa posse sobre esses territórios colonizados, era cobrada uma grande dívida, né? Eu lembro da França, por exemplo, quando foi declarada a independência do Haiti, a França disse, não, a gente sai, mas mediante pagamento de uma dívida. Essa dívida teria sido paga agora nos anos 70, só para ter uma ideia de quanto tempo ela durou. E ainda assim a França alega que ela não foi paga. O próprio expansionismo inglês e tal, durante muitos anos, tesouros foram roubados, né? Tesouros, eu digo assim, tudo que era riqueza foram roubados dos países africanos, né? Aí quando houve a colonização da Austrália, parece que a Inglaterra entendeu, disse, opa, não, aqui chega, né? Já gastamos muito na Guerra Civil nos Estados Unidos e tal, a colonização em outros países, vamos deixar eles se autogestionarem. E aí tá a razão do sucesso da Austrália, mas isso aí a gente fala outra vez. Os próprios tigres asiáticos mesmo, né, que à medida que foram perdendo essa condição de colônia inglesa, se mostraram tremendas potências, e os Estados Unidos, que nunca teve esse caráter de império, de colonizador, mas sim de polícia, né? Os Estados Unidos sempre se viu como polícia do mundo. E aí tu fala nos avanços tecnológicos e tal, que surgem diante de guerras. Tem uns dados que mostram que os Estados Unidos a cada 2 anos se envolvem numa guerra. Isso aí, desde o final da Segunda Guerra tem sido assim, né? Tanto que houve a Guerra da Coreia, depois o Vietnã, enfim, o Iraque, o Haiti. Então, a cada 2 anos os Estados Unidos inventam um conflito para ele se meter. Então, o argumento ele precisa justificar o orçamento trilhardário que é feito na indústria bélica, né? Esses dias eu estava vendo que o orçamento inteiro da Marinha Americana, só da Marinha, tá? Ele é o dobro do orçamento de todas as forças armadas russas. Vê que absurdo, né? Vê que absurdo. E, obviamente, isso gera um crescimento tecnológico muito grande, né? A gente não tem que negar isso. O que você está falando é uma coisa importante, que reforça um pouco isso que eu estou tentando, né, mostrar para vocês, que é essa questão assim, da inovação, ela se materializa muito com essa inovação a partir da guerra, lá nesse período, né? A guerra exigiu uma inovação. Sim, a própria UTI foi criada em função, foi durante a Guerra do Vietnã, né, que surgiram as UTIs, não existiam. Né? Sim, não existia isso, não sei. Israel mesmo é um país. Israel dizem, né, que é um país a serviço de um exército, né? Tamanha o nível de Israel é cliente dos Estados Unidos, tanto quanto a Armênia, são os 2 países que recebem mais dinheiro dos Estados Unidos, mas mesmo assim tu vê que em função dessa indústria bélica eles têm uma tecnologia de ponta em tudo, né? Tudo. Na área médica, de inteligência artificial. Então é impressionante. E aí vem ao encontro do que a gente falava esses dias, né, professor e pessoal, trazendo agora para essa questão de uma dita globalização que estava ocorrendo, ela deixou de existir, pelo menos de fato,
com essa pandemia. Por quê? Porque os muros voltaram a ser... Sim. Muros que haviam sido no artigo que eu mandei para vocês, te interrompendo, Edu, no artigo que eu mandei para vocês, o autor lá do artigo, ele fala, né, o seguinte: os Estados Unidos sempre se afloraram aí como os líderes mundiais, né? Só que nesse momento a gente não tem um líder mundial, né, que dê uma referência, né? Os Estados Unidos, nós vamos fechar a fronteira. O Trump mesmo agora assinou lá um decreto proibindo a imigração. Então, a América primeiro. Desculpa, vou ter que falar, mas é uma visão mesquinha, né? É uma visão mesquinha. É a mesma visão mesquinha do empresário que poderia ajudar com aquele patrimônio que ele formou para financiar uma parte do salário dos empregados que estão afastados, mas ele não pensa dessa maneira. Tem um grande empresário aí, vocês vão saber quem é, o dinheiro que eu tenho já permite eu liquidar tudo e eu pegar e ir para a praia, só que eu quero ver os meus empregados, o que eles vão fazer. É uma visão mesquinha, uma visão que não leva a lugar algum, né? Bueno, deixa eu chamar agora quem não tinha participado ainda, que é a Geise. Fala, Geise. Tá nos ouvindo, Geise? Estou ouvindo. Sim, e aí, Geise, como é que tá tu e o Gerson aí? Giovanni. Aqui, o Gerson é o próximo aqui. Desculpa, Giovanni. Você. Tudo tranquilo? Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ouvir direitinho? Sim, às vezes dá uma travada porque a gente está sem luz aqui, aí a bateria está acabando também. Entendi. Mas o que deu para mim entender, pela parte que eu estava ouvindo, é das grandes construções pós-guerra, né? Aham. Isso, porque eu não peguei tudo. E o que me lembra, assim, dessas grandes construções que tiveram aqui no Brasil também, né? Esse tempo a gente foi num lugar aqui no sul, era uma ponte, o viaduto ali, viaduto 13. É umas construções enormes, assim, a gente fica imaginando como que eles fizeram aquilo, né, naquela época, como que se organizavam, porque eles precisavam fazer aquelas pontes para, né? O problema é que a tecnologia para fabricar essa ponte aí não era nossa, né? A gente importou essa tecnologia. A gente devia ter desenvolvido a tecnologia para fabricar esse negócio. Não era nossa, provavelmente. Não era a nossa tecnologia. E tem, o que conta na história também é que muita gente morria e era enterrado ali mesmo. Enterrado não, concretado junto, né? Concretado junto ali. Mauro, e aí, Mauro? Tá quietinho aí, meu? Tá tentando passar desapercebido aqui. Não, mas a gente chama aí, tia. E aí? Sobre essa questão do capital financeiro, um dos artigos mais interessantes que eu li que eu utilizei para fazer o trabalho lá da professora Jane, foi justamente a questão do capital financeiro, que ele é o sangue que irriga todos os mercados no mundo. Nada funciona se não tiver dinheiro. Então, principalmente os mercados de lojistas, as entregas, né, elas funcionam enquanto o produto está indo numa direção, o dinheiro está indo em outra. E cada vez ele vai dominar mais, porque apesar de hoje o mercado estar virtualizado, ele ainda não está totalmente. Então, existe muito protecionismo ainda, as moedas dos países, elas trancam um pouco a virtualização, cada país tem a sua moeda, né? Mas vai chegar um momento em que que ele vai suplantar isso tudo, né? Então, as criptomoedas, como é o Bitcoin e outras criptomoedas que são criadas, elas vão estar numa posição em que todo mundo vai ter que acessar esse dinheiro, esse mercado lá. Então, vai estar virtualizado dessa forma, e aí ele vai dominar de uma forma assim que sem retorno, não tem mais, as moedas vão praticamente desaparecer, né? O dólar que hoje é o que domina esse mercado, que seria o que todo o mercado mundial praticamente é o dólar e o euro que dominam o negócio, né? Mas ele vai se transformar. No passado tinha sido a Libra, né? Lá no passado tinha sido a Libra. Exatamente. Então, mas vai entrar uma criptomoeda que vai dominar todo esse processo e vai vai haver um domínio muito maior do que é hoje em relação a esse aspecto.
Não tenha dúvida, não tenha dúvida mesmo. Mara, e aí, Mara? Mara trabalha no setor financeiro, né? Não sei se a Mara está falando conosco, mas o microfone dela está desligado. Ingrid, e aí, Ingrid? Tranquila? Tá ligado? Agora ligou. Tá. O que eu queria dizer é que o que me chama a atenção nesse período pós-guerra, né? Os Estados Unidos não foi atingido nem na Primeira nem na Segunda Guerra Mundial, como tu bem colocaste, né? Mas teve o crash de 1929 que causou uma depressão muito grande no país, né? A Europa e a Ásia, que foram fortemente atingidas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, elas tiveram um poder de recuperação, assim como os Estados Unidos, né? Nesses eventos financeiros, e o que me leva a pensar que é uma estrutura patriótica. O chinês, o japonês, eles têm uma disciplina absurda, né? E por imposição ou não, mas todos seguem naquele caminho com aquele objetivo de forma eficaz e incansável. O americano, ele também tem esse viés na cultura, tá no DNA do povo deles, né? Independente de esquerda ou de direita, quando o assunto é o país, eles todos marcham juntos para buscar aquele objetivo e suplantar essas dificuldades. Penso que num país rico como o Brasil, né, o que falta talvez fosse isso, né, Jorge? Independente de... assim, a nossa disciplina, eu vou ter que de novo dar um viés para outro lado, tá, Mara? Tua condição tá legal, mas de novo assim, ó, nesse momento a discussão não é patriotismo, tá? Não. Existe esse conceito de patriotismo e tal, mas assim, ó, se a gente fosse pegar, tu falou do Japão, se a gente fosse pegar, vocês lembram do filme do Jiro que eu passei para vocês no semestre passado, né? O Jiro lá, o japonês lá, que tem aquele restaurante que tem as estrelas Michelin, fabricando sushi. A postura dele na fabricação de sushi, que é o aspecto econômico que a gente está estudando, me parece que não tem nada com patriotismo ali. Tem que ele quer fazer o melhor produto possível. E ele tem uma disciplina, eu acho que você falou muito bem nisso aí, essa disciplina, assim, em relação ao trabalho, em relação de guardar alguma coisa, né? E é isso que constrói do ponto de vista econômico, que é o que a gente está estudando, a dimensão econômica, né? O patriotismo entra em uma outra dimensão, que não é o que a gente está estudando aqui. Então tá. Ingrid. Oi. E aí? Concordo com tudo isso. Estava assistindo ou não? Estou assistindo. Tá bom. Bom, vamos terminar aqui, então. Vamos terminar aqui. E aí depois a gente vai para a segunda parte, tá? Que é o outro arquivo que eu já postei lá no Moodle. Bueno, a questão é o seguinte, assim, ó, uma característica, então, é a seguinte, a partir lá dos anos 80, tá? O mercado financeiro global, ele está indo para dois lados. Um lado é a eliminação do espaço e do tempo. Aquilo que eu falei para vocês, é possível tu fazer as tuas escolhas dentre as alternativas de investimento 24 horas por dia, em qualquer lugar. Nesse momento agora, 9 da manhã, já está começando a quinta-feira no Oriente.
Oriente, né? Então, a Bolsa de Tóquio, a Bolsa da China, lá de Xangai, Hong Kong, essas bolsas já vão começar a abrir logo em seguida. Os bancos já estão funcionando. Então, a relação espaço-tempo para o mercado financeiro, ela não existe mais. Eu tenho alternativas de investimento 24 horas por dia. E uma outra característica é que o mercado financeiro hoje, ele, vamos dizer assim, ele perdeu a cara, né? Porque os bancos hoje são negociantes, são grandes negociantes de capital. Eu tinha mostrado para vocês lá o que é o mercado financeiro, né? Tinha dado o exemplo da cadeira e depois eu mostrei para o exemplo do dinheiro, né? Então, por que existe alguém querendo comprar cadeira? Né? Por que existe alguém querendo vender cadeira? Por que existe alguém desenhando cadeira? Os bancos hoje, eles ganharam essa característica, de grandes designers de capital. Eles criam alternativas para que as pessoas, os investidores, as pessoas que têm dinheiro, façam suas escolhas e façam multiplicar o seu dinheiro. E as grandes empresas, elas têm uma característica delas estarem se transformando em bancos. Vou dar um nome, assim, vamos pegar a Lojas Colombo, né, que é daqui, né? A Lojas Colombo, ela, lá no passado, ela vendia à vista e vendia a prazo. Quando ela vendia a prazo, ela vendia no carnê. Então, o cara ia lá, comprava, saía da loja com um carnezinho, todo mês ia lá, voltava na loja para pagar o carnê. Aí, com o desenvolvimento da tecnologia, o que a Lojas Colombo fez? Ao invés do carnê, ela fez um cartão. Então, tu vai lá e tu compra com o cartão da loja, tu ganha um crédito, compra com o cartão da loja, não precisa mais voltar na loja para pagar a tua dívida. Tu vai lá pagar nos bancos, né, na rede arrecadadora. Com o passar do tempo, ela começou a permitir que, ao invés que não só mais tu faça compras com aquele cartão na loja, mas tu pode sacar dinheiro. A loja te empresta dinheiro e tu faz com esse dinheiro o que tu quiser. Então, assim, ó, vamos pegar Colombo, CIA, grandes organizações empresariais, elas viraram bancos, né? Além delas ganharem dinheiro vendendo produtos, elas ganham dinheiro emprestando dinheiro para as pessoas comprarem os produtos dela. E ganham dinheiro emprestando dinheiro para outras pessoas. Esse é um caminho aí que o mercado financeiro seguiu, né? Uma tendência que o mercado, uma direção que o mercado financeiro começou a seguir. Eu vou falar mais adiante, mas nesse momento aqui já penso que já vale a pena a gente comentar, é o seguinte, assim, ó, um tempo atrás a gente sabia quem era o dono de uma determinada empresa, quem era o dono de uma loja, quem era o dono de uma empresa da construção civil, ou pelo menos os sócios, né? Hoje, esses grandes conglomerados, essas grandes empresas, tu não sabe mais quem é o dono, a quem elas pertencem. Ah, são os acionistas, sim, mas quantos são os acionistas? Ah, milhares de acionistas. Mas quem é o controlador? Em última instância, o controlador vai ser lá um fundo de investimento. Fundo de investimento, um conjunto de pessoas que coloca dinheiro, e esse dinheiro que é colocado lá num saco. Sempre quando falar fundo, eu penso dinheiro num saco, né? Então as pessoas colocam dinheiro nesse saco, o administrador desse dinheiro pega esse dinheiro e busca alternativa de investimento. O rendimento que esse dinheiro der é das pessoas que colocaram o dinheiro no saco. Então, assim, ó, o mercado financeiro, ele fez os bancos se transformarem em negociador de dinheiro. E fez as outras empresas se transformarem em bancos. O Mauro, eu acho que trouxe muito bem essa história, assim, ó, o dinheiro físico, ele cada vez é menos necessário. A gente está trabalhando com dinheiro escritural. E me parece que daqui para frente o dinheiro escritural vai também começar a ser menos utilizado. A gente vai utilizar outros tipos de moeda. Bueno, o mercado financeiro, então, é uma das dimensões, né, da globalização. E cada vez mais esse mercado financeiro ele vem se desenvolvendo. Os bancos fazem parte dessa estrutura porque eles oferecem alternativas financeiras, né? Então, há um tempo atrás, a única alternativa que eu tinha para investir meu dinheiro era a poupança, depois passou o CDB. Hoje, quando eu chego no banco, tem um leque de alternativas de investimento, algumas que eu nem sei do que se trata.
E quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais alternativas de investimento elas dispõem. Então, existem alternativas de investimento hoje que elas não são ofertadas para mim, porque a quantidade de dinheiro que eu tenho, elas não permitem que eu tenha acesso àquela alternativa de dinheiro. Mais ou menos o seguinte, assim, ó, se eu chegar numa loja hoje, né, uma concessionária de veículos, né, numa loja de veículos, o cara vai perguntar, qual é a sua renda? Quanto dinheiro o senhor pretende gastar? Então, tem veículo ali que ele nem vai me mostrar. Ele não vai me mostrar uma Ferrari, não vai me mostrar um Mercedes, ele vai mostrar outros veículos. Quando eu chego numa instituição financeira, quando eu chego num banco, ele vai ver quanto dinheiro tu tem para investir. Eu tenho tanto. Bom, então ele vai me dar as alternativas de investimento para aquele tipo de dinheiro ali. Existem outras possibilidades de investimento que ele nem vai me mostrar, porque eu não tenho acesso a elas, né? Bom, isso aqui seria atividade, tá? Que a gente já fez, vocês já fizeram, que era análise crítica lá do artigo da Folha de São Paulo. Eu acho que o Edu também falou muito bem, aquele jurista. Ele disse que hoje a gente virou escravo financeiro. Eu já tinha comentado também com vocês que existiam várias escravidões. A primeira foi a escravidão física, a segunda foi a escravidão do trabalho, e hoje a gente tem a escravidão financeira, né? A gente é escravo para conseguir cumprir com as obrigações financeiras que a gente tem. Eu vou passar direto... Tá? Professor? Fala, Mauro. Só para mais um exemplo de capital financeiro utilizado por lojas, e o senhor citou o exemplo da Colombo, tem um exemplo muito interessante que é da Casa Pernambucana. Tem alguns analistas de negócio que dizem que as Pernambucanas, ela não é uma loja de móveis, é uma loja que tem dinheiro que você pode comprar os móveis lá. Então, o dinheiro, eles têm dinheiro, você quer móveis lá, pega dinheiro com eles, que eles também te vendem os móveis. É mais ou menos isso que eles fazem. São analistas de negócio que pensam dessa forma. Então, não adianta querer vender para a Casa Pernambucana um grande sistema de gestão, que não sei o quê, ou vender uma... Não, porque eles são uma empresa financeira que empresta dinheiro para você comprar móveis. Não, é isso aí. De novo, na disciplina de contabilidade, tu vai estudar lá fluxo de caixa, tá? E quando uma empresa começa a gerar muito caixa, tem que buscar alternativas, né, para esse dinheiro excedente, e a grande alternativa no momento é emprestar esse dinheiro para os seus clientes. Então, ela ganha dinheiro vendendo produto, mas ela ganha dinheiro ofertando dinheiro para os seus clientes. O mercado financeiro hoje, ele consegue essa característica, né? O problema é que o mercado financeiro, e é aí que surgem as bolhas do filme Overdose, lá que eu mostrei para vocês, né? O problema é que o mercado financeiro sozinho, ele não sustenta essa riqueza. O que sustenta a riqueza é a criação de produtos, né? O mercado financeiro sozinho, ele não sustenta isso tem que estar lastreado em alguma coisa, né? Eu já tinha, acho que, mostrado isso aí para vocês. Bom, agora é o seguinte, a gente vai para a parte 2 agora, para ver as outras duas subdimensões, tá? A terceira, então, subdimensão que a gente vai ver, é a subdimensão que fala como é que a globalização trabalha a produção de bens e serviços. A primeira era o comércio, a segunda foi mercado financeiro, a terceira agora é a produção. Então, esse mundo capitalista que a gente vive. A primeira é a aplicação de capital. As pessoas que têm dinheiro, elas usavam esse dinheiro comprando os meios de produção, comprando as máquinas, comprando os prédios, né? Comprando a tecnologia para fabricar alguma coisa. E a segunda característica é usar esse dinheiro para contratar uma mão de obra que estaria disponível. Lá no início da industrial, antes da Revolução Industrial, a gente tinha lá o feudalismo. As pessoas trabalhavam no campo, uma parte que elas produziam, elas usavam para sua subsistência, e a outra parte elas entregavam para o dono do campo. Do desenvolvimento tecnológico, algumas pessoas que tinham dinheiro, elas fizeram o seguinte: olha, a produção hoje de camisa é insuficiente para atender todos que querem comprar camisa. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu dinheiro
e eu vou comprar uma máquina para fabricar camisa, e eu vou comprar uma tecnologia para fabricar camisa. Só que eu preciso de pessoas que trabalhem aqui. Ao invés do cara trabalhar no campo para sua subsistência, eu vou pagar um salário para ele. Então, assim, o cara que tinha dinheiro, de um lado, ele comprou um meio de produção, e de outro lado, ele contratou pessoas para trabalhar. A produção de todos os bens e serviços que a gente tem até hoje, ela está baseada nessas duas relações. Os meios de produção, as máquinas, os equipamentos, a tecnologia e as pessoas, a mão de obra disponível para trabalhar nesses meios de produção. Para as pessoas trabalharem, foi necessário que se criasse a figura do salário. Até então, lá na Revolução, no feudalismo, as pessoas trabalhavam no campo e elas não tinham salário. Elas trabalhavam no campo e elas ficavam com uma parte do que elas produziam e a outra parte elas entregavam para o dono do campo. Tanto que a gente vai encontrar, até bem pouco tempo, pessoas que trabalhavam, né, na agricultura aqui no Brasil, no interior do Brasil, até a década de 20, década de 30, pessoas que trabalhavam e não recebiam salário. Elas recebiam um vale para gastar esse vale no armazém lá da região. Então, elas tinham a subsistência. Terminou de passar agora, no canal Viva, a novela Cabocla, a segunda versão da novela Cabocla, com o Tony Ramos, né? E eu, quando estava fazendo as aulas, assim, estou sentado lá embaixo, eu sempre com a TV ligada. Nos últimos tempos, eu já não gostava mais de ficar assistindo esses canais mais sérios, aí, Globo News, Band News, CNN, porque assim, eu estava meio esgotado de ouvir, né, sempre as mesmas coisas. Então, eu comecei a assistir muito 543, o canal Viva. Então, eu assistia muito a Turma do Didi, assistia muito Escolinha do Professor Raimundo, e na parte da tarde, eu assistia a novela Cabocla. E essa assistência aí me fez lembrar, quando eu fiz essa transparência, quando eu estou mostrando a situação para vocês, me fez lembrar o que apareceu lá. Então, no interior do Espírito Santo, que é onde se passa a novela, nos anos 20, anos 30, os peões, né, os agricultores que trabalhavam na fazenda lá do grande proprietário, eles não recebiam salário. Eles recebiam um vale, e com esse vale eles iam até o armazém e compravam os mantimentos que eles precisavam. Só que o armazém era do dono da propriedade. Então aí apareceu lá um rapaz que tinha estudado na capital, e ele voltou e ele disse que aquilo ali era inadmissível, que as pessoas trabalhavam, tinham que receber um determinado salário. Essa migração de tu sair, de receber o alimento para tua subsistência, para receber um salário, isso veio a partir da estruturação do modo de produção capitalista. Inicialmente, lá na Revolução Industrial, esse negócio começou naquelas antigas oficinas, aqueles antigos pessoas que faziam os produtos e os serviços de maneira artesanal, né? Então, eles começaram ali a contratar 1 ou 2 ajudantes, né? Com o passar do tempo, esse negócio começou a ganhar uma dimensão maior. Então, o cara lá tinha uma alfaiataria que produzia camisas, então ele comprou uma máquina de costura para fabricar camisa e contratou 2 ajudantes para ele. E ele vendia as camisas que ele tinha. Então, ele era um investidor, ele que teve o dinheiro para comprar a máquina de costura, ele era o gestor, porque era ele que administrava aquele negócio, e ele era o empreendedor, foi ele que começou aquilo ali. Só que depois, esse negócio começou a ganhar uma dimensão maior, né? De uma pequena alfaiataria, eu me transformei numa indústria têxtil, que produzia uma quantidade de camisas muito maior. E aí, o empreendedor, inicialmente, ele não tinha mais condição dele administrar essa grande empresa aí, de tecelagem, essa grande empresa Fabril, com a mesma lógica que ele administrava a pequena alfaiataria dele. O que a gente vê é que no final do século XIX, início do século XX, a organização da produção, ela ganhou uma estrutura científica, principalmente com Taylor. A gente estudou o Taylor como uma referência no campo da administração, mas o Taylor também é uma referência no campo da produção. Foi ele que organizou uma forma das indústrias produzirem os produtos e serviços. Todas as empresas, a partir dos ensinamentos do Taylor, mudaram a forma da produção, começaram a trabalhar com mais
cientificidade, né, com procedimentos mais científicos, e deixaram de trabalhar daquela maneira mais artesanal. O gestor não mais era o próprio empreendedor. O gestor passou a ser uma pessoa de fora, que era contratada pelo capitalista, pelo empreendedor, para ele tocar o seu negócio. Após, né, a gente começar a trabalhar, estudar ali as escolas de administração, a gente vê que várias outras escolas de administração, vários outros pensamentos de administração, eles vieram se sobrepor. Então, a gente tem o primeiro lá, administração científica, depois teoria das relações humanas, teoria dos sistemas, tudo isso, do ponto de vista da administração, gerou um reflexo na forma como se produzisse, como fosse feita a produção, né, dos produtos. A gente chegou a um ponto onde as empresas buscaram conceitos diferentes de como produzir os produtos, né, que elas comercializavam. Já no final do século XX, a partir dos anos 60, as empresas não estavam mais, as grandes organizações não estavam mais satisfeitas com aquela taylorismo, aquele fordismo, né? Então, elas começaram a buscar modelos mais flexíveis de produção. Deixa eu tentar me fazer entender com um exemplo. Se a gente pensar o Ford tinha uma linha de produção do modelo automóvel, lá o modelo T, foi o primeiro modelo dele, e todos os carros eram pretos. Então, assim, ó, do ponto de vista da produção, ele eliminou a maioria dos movimentos que as pessoas faziam. Ele queria que as pessoas fizessem movimentos exclusivos para produzir o veículo. Então, existiam tarefas bem específicas, né, para a produção do veículo. E ele gerava uma quantidade muito grande daquele tipo de veículo, aquele modelo. Com o passar do tempo, se identificou que os consumidores não queriam mais comprar só aquele tipo de produto. Eles queriam comprar o modelo AFF, o modelo não sei o quê, o modelo não sei o quê, e não queriam mais comprar só da cor preta. Então, assim, não adianta eu querer produzir da cor preta e forçar as pessoas a comprar da cor preta, se tem um outro concorrente meu que está vendendo na cor cinza. Então, eu tive que agora flexibilizar a minha produção. Parte do tempo eu fabrico veículos da cor preta, parte do tempo eu vou ter que fabricar da cor cinza. Ou seja, eu tenho que mudar a minha linha de produção. A minha linha de produção não é mais algo engessado, que executa únicos movimentos. Agora eu tenho várias possibilidades para produzir meu produto ou serviço. Não sei se eu conseguir me fazer entender. Daqui mais um pouquinho eu vou parar, tá, para fazer um debate de novo, e aí isso vai voltar. Mas o que eu quero dizer é que depois lá do Taylor, do Fayol e do Ford, onde a produção ela era muito rigorosa, né, muito engessada de como é que eu deveria produzir o produto ou serviço, a partir do Taylor e do Fayol, a partir depois deles, né, as empresas começaram a buscar modelos mais flexíveis para que fosse feita a produção. Outra característica que começou a surgir daí é que isso já final do século XX, tá? Isso já final do século XX, a partir dos anos 80, anos 90. Aquela empresa que era chamada integrada verticalmente, ou seja, que ela produzia todos os elementos utilizados na fabricação do produto, essa empresa começou a não ser mais a regra geral. Algumas empresas começaram a contratar outras empresas para fabricar parte dos produtos que elas utilizavam nos produtos que ela ia comercializar. A indústria automobilística é muito característica nisso aí, né? Porque a indústria automobilística tem o que eles chamam de sistemistas. Então, a indústria automobilística, ela fabrica lá o motor do carro, ela sabe como é que ela quer o carro. Mas ela tem alguém que fabrica o vidro, ela tem alguém que fabrica o pneu, ela tem alguém que fabrica o banco, ela tem alguém que fabrica a caixa de câmbio, e ela monta tudo isso aí. Então, se no passado a indústria automobilística fabricava todo o veículo, a partir do final do século XX começou a haver a subcontratação de pequenas e médias empresas para fabricar parte dos elementos necessários para eu produzir o meu produto. E uma outra
característica é que essa flexibilização, ela buscou novos métodos de gestão. E a grande moda que veio, e que depois de moda virou uma tendência, todos utilizam, é o modelo japonês de produção. E aí, o que a Mara antes estava dizendo assim, que era patriotismo, e eu disse, eu não sei se é patriotismo, porque a gente aqui não consegue, né, discutir esses aspectos assim, de patriotismo, a gente está falando da dimensão econômica. O modelo japonês, ele se baseia em algumas ideias, alguns princípios, né? O primeiro lá é o just in time, né? O just in time fabrique aquilo que é necessário naquele momento para vender naquele momento, ou seja, diminui o estoque. O Kanban, disponibilize na linha de produção aquilo que é preciso naquela hora. Então, ao invés de eu ter um estoque de matéria-prima enorme e as pessoas ir lá e se abastecer, eu vou passando tipo um carrinho de supermercado na linha de produção, só com aqueles materiais que as pessoas precisam para fabricar aquele produto. E o último ali foi a qualidade, né? Teste, verifique se o seu produto realmente ele está dentro daquela especificação que tu queria produzir. Então, o just in time, o Kanban e a qualidade total, eles são ideários da metodologia Toyota lá de produção, que veio lá com o Toyota, né, o cara que fundou a Toyota, e que eles foram adotados no nosso mundo ocidental para a produção de serviços. Eu insisto, assim, só para a Mara não pensar ali que ela foi cortada na ideia dela. Eu não consigo fazer uma associação disso com patriotismo, mas eu consigo fazer uma associação disso com o aspecto econômico. O aspecto econômico dessa visão japonesa é de produzir, né, um produto de qualidade, sem que haja desperdício e que consiga ser ofertado para o cliente que realmente vai comprá-lo, para que eu não ofereça para um cliente algo sem qualidade, que ele não deseje comprar de novo, para que eu não tenha desperdício na hora de produção e para que eu não gere um produto que não vai ser vendido. Por fim, a grande tendência hoje na produção de bens e serviços é a formação de redes entre empresas, né? Essas grandes redes de cooperação. E aqui, lá no fundo, a gente tem uma ideia de cooperativismo, né? Essas grandes redes e empresas, lá no fundo, tem uma ideia de cooperativismo. Eu acho que a gente até teve, em uma aula passada, a gente fez um estudo de caso sobre uma rede, né, de supermercados. Não sei se foi com vocês ou com outra turma. A gente fez um estudo aí sobre uma rede de supermercado. Elas começaram primeiro fazendo compras unificadas, depois elas fizeram uma grande cooperação na área de marketing, na área de gestão de pessoas, na área de exposição de produtos, na área de promoções, na área de divulgação. Então, é algo que agora está aparecendo, que no passado era praticamente quase que inconcebível, né? Não poderia haver uma associação entre empresas. Vou fechar aqui e vou chamar, então, o nosso debate. E aí, pessoal? Agora eu não vou mais chamar, tá? Agora, quem quiser fazer a sua contribuição... Fala, Mauro. É o Diego, se me permite, eu não sei. Bom, se o Mauro quer falar, fica à vontade. Professor, olha só. Voltando a uns 3, 4 slides atrás, a respeito do quão seriado era o Ford, né? Ele acabou sendo passado por uma ideia de modulação, né? Porque, assim, a modulação permitiu com que a produção pudesse, em algum momento na esteira, ser desviada para outro tipo de produção. Isso ficou muito evidente, claro, nas esteiras de automóveis, da linha branca, isso ali em 70, teve bastante a utilização desses pensamentos. Com a vinda do toyotismo, do zero erro, né, do Seis Sigma, isso evoluiu, aí que essa modulação fez sentido. Porque, assim, ó, quando estava tudo em processo, tudo em série, tu teria um controle maior desse processo. Quando tu passou a modular, tu começou a abrir mais chances e espaços para erro, porque tu criou cotovelos no meio desse caminho. E aí veio o Toyota
eu acho que ele pegou as duas posições, tanto o processo seriado lá que o Ford fez, quanto a micronização dos processos que Fayol e o outro ali que o senhor comentou depois também trouxe, Taylor, né? Que também trouxe para nós o toyotismo e toda a evolução que se teve e conseguiu agregar essas duas coisas, tirando risco zero desses cotovelos. Foi essa. Pô, passou uma moto aí agora, Diego. Não, mas não é aqui, professor, não é aqui. Já te digo quem está de moto, a Edila. Não, mas eu não sei se foi essa a costura certa, mas enfim, eu consigo ver bem... Não, não tenha dúvida. Porque tu não consegue, assim, de uma hora para outra, inventar esse conceito de flexibilização, né? É evidente que uma modulação da produção já existe. Só que assim, eu vou falar dele. O Ford é um cara extremamente interessante, assim, para a psicologia, né? Na visão dele, as pessoas deveriam comprar o produto que ele queria vender. Não tinha essa história do consumidor que tem as suas preferências. Não, a preferência é do jeito que eu quero. Mas é lógico que veio de lá essa história no primeiro momento fabricar um produto assim, mas eu também quero ter alternativa de fazer um produto assado. Ele só não era muito a ouvir, né, o que o consumidor queria, tinha que fazer do jeito que ele queria. Assim, tanto na administração quanto na própria produção, né? Sim, sim. E aí, quem quer falar alguma coisa? Agora sim, tinha caído aqui. Legal. Essa questão da terceirização, eu trabalhei numa empresa de Curitiba, e um dos clientes nossos que tinha era a Renault. E uma vez eu fui visitá-los, fiquei surpreso. Os terceirizados dele, na verdade, eram empresas que estavam dentro da linha de produção trabalhando. Então, os funcionários não eram simplesmente terceirizados, era uma empresa inteira que estava, por exemplo, montando as caixas dos automóveis. Então, eles batiam cartão, não era na Renault, era na empresa deles. Todo era separado, né? Uma empresa dentro. E os sistemistas aqui também da Volkswagen, aqui, aliás, da Chevrolet, aqui também é assim, né? As empresas estão dentro da linha de produção, cada uma tem o seu papel lá. Então, se transformou dessa forma, né? Então, essa questão da terceirização de uma maneira um pouco mais direta e não indireta, como é a contratação pura e simples de mão de obra, né? Funciona muito bem no mercado automotivo. Nos outros eu não sei muito bem. De novo, assim, isso é uma mudança que houve no modelo de produção, né, com a globalização. Agora é possível fazer isso. No passado isso aí era impensável, né? Com o desenvolvimento desses conceitos aí que a gente está vendo de globalização, agora não, agora eu penso dessa maneira. Eu vou falar isso mais adiante. Eu vou dar a palavra para quem falou antes ali. Mas eu só quero dizer eu vou de novo, mas já quero antecipar. No passado, a gente sabia, né, que a Ford fabricava os carros da Ford, que a Toyota fabricava os carros da Toyota, que a Mercedes fabricava os carros da Mercedes. Hoje a gente não sabe mais, né? E isso vale para... Eu estou dando o exemplo da indústria automobilística, mas vale para qualquer tipo de organização. Hoje não vale mais. Um tempo atrás aí eu tive um Geely, que é a indústria chinesa. Aí eu levei ele lá na Kia, na Kia Motors, que era o representante da Geely aqui, Kia coreano. E aí o cara, né, o mecânico foi lá e disse assim, não, tá, esse carro aqui é muito bom, tá, porque o motor dele é de Corolla, que é japonês. Aí eu disse, vem cá, eu comprei um carro que é de uma indústria chinesa. Estou trazendo assistência mecânica de uma indústria coreana. E tu está me dizendo que o motor é japonês. Eu disse, mas hoje em dia ninguém mais sabe quem é de quem, todo mundo, ninguém é de ninguém, esses carros são tudo assim. Isso é uma característica da globalização, né? A gente não sabe mais o que é. O motor é fabricado num lugar, a caixa de câmbio é fabricada noutra, tudo isso é montado num outro lugar e ninguém mais sabe de nada. Né?
Quem quer falar alguma coisa aí? Não, eu acrescentar, professor, que o Mauro falou da questão da terciarização, que ele viu bem na parte automotiva, mas nas empresas, na cervejaria Ambev, eu trabalhei e a gente via a mesma coisa, assim, setores dentro da empresa, de empresas terciarizadas. Então, tinha empresa terciarizada responsável pela amarração dos caminhões, a empresa terciarizada responsável pela coleta do lixo, a empresa terciarizada responsável pela reposição de material, enfim, tinha várias também. Eu penso também que acontece com outros produtos, né? Que nem o tênis. Tênis existe uma marca em determinado lugar, vamos supor, né? A Nike. A Nike, é americana, mas ela é fabricada lá na Conchinchina, lá na, né? E aí as pessoas ficam achando que é feito nos Estados Unidos, né? É a mesma coisa. Isso que a Edila está dizendo, eu vou dar uma experiência pessoal minha, né? Nos anos 90, trabalhei na área de logística, né? Fui diretor de logística de uma operadora logística aqui no estado, tá? E aí, alguns dos nossos clientes eram clientes da área calçadista, né? A gente tinha 2 clientes, um em Voti e um em Nova Hartz, 2 indústrias calçadistas ali. E o que a gente fazia para essa indústria? A gente pegava os produtos que elas produziam, os produtos fabricados por ela, e a gente fazia a distribuição no Brasil inteiro. E a indústria de Voti, lá nos anos 90, ela foi escolhida pela Nike para fabricar determinados modelos, né? Então, alguns modelos a Nike fabricava em indústrias lá em São Paulo, outras fabricavam não sei onde, mas alguns modelos a Nike fabricava aqui em Voti. E aí a gente, pô, legal, agora vamos distribuir os produtos da Nike no Brasil inteiro, né? Pelo menos esses aqui, né? E aí eu fui numa reunião lá em Alphaville, né? Na sede Brasil da Nike, era uma americana, e aí eu conversei com ela e ela me disse, não, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar os tênis da Nike que são fabricados lá nessa indústria e vocês vão trazer um centro de distribuição que a gente tem aqui em São Paulo. Aqui a gente faz o seguinte, aqui a gente junta todos os modelos e daqui a gente manda para o Brasil inteiro. Aí eu disse, mas não tem lógica, por que a gente já não leva tudo de lá, né? Não, isso aí é uma lógica que tu não vai entender. É a nossa lógica. Traz de lá para cá e daqui a gente faz a distribuição no Brasil inteiro. Claro, né? Daí a gente via quanto é que era o valor do tênis que a indústria daqui vendia para a Nike, né? E o custo de transporte, tudo isso, e quanto é que ela cobrava no final, né? E é uma lógica que a gente na época não entendia. Hoje a gente começa a entender um pouquinho melhor. Sobre as redes que o senhor comentou ali, professor, agora com a nova era que o mundo vai viver, isso vai ser uma coisa muito vai tomar um caminho muito importante, né? Então hoje existem redes, o senhor falou em redes privadas, então o que a gente chama, isso aí são redes privadas, né? Cada uma tem a sua, mas existem redes hoje globais, né? Que, por exemplo, tem a Ariba, hoje eles têm 3 milhões de empresas lá dentro cadastradas, né? Eles movimentam 5 trilhões de dólares por ano de negócios. Então, é uma rede de negócios que são para as empresas, né? Então, assim como tem para nós aqui comprar no eBay, no Mercado Livre, no LX, né? Existem essas redes globais, assim, corporativas, né? Que servem para isso. Então, agora, a gente viu aí que as empresas querendo oferecer produtos de saúde ou equipamentos para segurança para o Ministério da Saúde e eles não eram conhecidas. Por quê? Porque eles não estão em lugar nenhum, ninguém conhece eles. Eles não sabem que eles não se cadastraram, não estão em lugar nenhum, né? Também existe uma rede do mercado de aviação do mundo, que as maiores empresas querem comprar qualquer coisa da área de aviação, eles entram nessa rede, eu não lembro como é o nome agora, não sei o que, 2000, né? Então, são redes especializadas para esse tipo de mercado. Existe uma outra americana chamada One, também, que é enorme, de uma rede para compra de produtos de logística, esse tipo de coisa. De novo, e isso aí que tu está falando, Mauro, reforça
aquela ideia assim, ó, a gente não sabe mais quem é o dono da empresa. A gente não sabe mais quem são os sócios da empresa. Hoje tudo, em última análise, pertence a um fundo de investimento. Em última análise, é um fundo de investimento, e a gente não sabe quem é que participa desses fundos de investimento. E esse fundo de investimento, eles vão fazendo o quê? Eles vão buscando as melhores alternativas para investir seu dinheiro, eles adquirem o controle do capital de uma empresa, e aí eles aplicam as técnicas de gestão que eles querem naquela empresa. Que é o que o Jorge Paulo Lemann faz, né? Ele tem lá, gerencia um fundo de investimento, o fundo de investimento dele, com o do Jorge Soros, adquire o controle de uma empresa, e aí, como ele tem o controle da empresa, ele bota lá o executivo que ele quer para aplicar as técnicas de gestão que ele quer. A empresa gera um lucro e esse lucro passa a ser dele. É isso, né, que a gente está vendo aí. Por que está... Tudo isso que está acontecendo no último análise para remunerar mais o capital, né? Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos partir para a nossa última subdivisão, que é uma que eu acho bem legal, que é a subdivisão da dimensão, né, que fala sobre o trabalho e o salário. A gente está chegando aqui 21h40, até as 22 a gente consegue terminar. Essa aqui é relativamente curta, mas ela é bem importante. Bom, atualmente, né, então, muitas das formas de organização do trabalho, né, assim, o que é uma dessas formas de organização, mas essa história de um país desenvolvido dessa maneira, o país desenvolvido dessa maneira, não, essas coisas tem que destacar para vocês que a forma taylorista, ela ainda continua a ser empregada, né, em boa parte das empresas. Aquela forma antiga lá, taylorista, né, da divisão de tarefas, eu produzo todo o meu produto, isso ainda continua existindo em boa parte das empresas. Todas essas tendências que a gente viu, todas essas características que a gente viu, acontecem cada vez mais, mas aquela forma antiga de produção ainda existe. Bom. Mercado de trabalho. Dinheiro para produção, e eu tenho dinheiro para contratar mão de obra. E eu remunero essa mão de obra com algo chamado salário. No passado o cara trabalhava só para a subsistência dele, agora ele trabalha para receber um salário. O que a gente vê é que esse salário, ele teve diversas configurações nesse período todo. Hoje, o salário tem uma característica diferente da característica que ele teve lá no passado. No passado, o salário existia para que o trabalhador conseguisse reproduzir o trabalho dele, basicamente através da compra da alimentação. Como a sociedade começou a evoluir, né, o salário perdeu essa função de simplesmente dar alimentação para o trabalhador e ele começou a ter a função de garantir uma melhoria na condição de vida do cara que trabalhava. Quando as empresas entregam um plano de saúde para o trabalhador, quando elas permitem que o trabalhador com o salário dele, ele tenha uma educação, permite que ele não trabalhe 7 dias por semana, que ele tenha 2 dias na semana para descansar, para ter o lazer dele, tudo isso é uma característica do salário que ela foi sendo construída com o passar do tempo. Ou seja, o salário deixou de ser a forma do trabalhador conseguir a sua alimentação, e o salário hoje é uma forma do trabalhador melhorar a sua condição de vida. Então, na medida que eu consigo uma melhoria salarial, eu consigo uma melhoria na condição de vida. Essa característica, né, de eu permitir que o salário não fosse utilizado apenas para a questão da alimentação, ela começou a surgir, vamos pensar lá na época do Ford ainda, e agora que vai aparecer aquela destaque que eu queria dar para ele, porque as empresas começaram a produzir mais do que era absorvido pelo mercado. Então, vamos pensar de novo na indústria automobilística, né? Com aquela instalação, com aquela capacidade instalada, com aquela mão de obra trabalhando, eu produzia mais automóveis
Oi? Tá tranquilo? Podemos ir adiante? Eu conseguia produzir mais do que era absorvido pelo mercado. Então, o dono da empresa, né, a pessoa que tinha o capital investido, ela começou a olhar para o trabalhador não apenas como um trabalhador, ela começou a olhar para o trabalhador como alguém que poderia ser o consumidor do produto que ela produzia. Num primeiro momento, o trabalhador era olhado quase como um meio de produção. Assim como eu compro uma máquina, eu contrato um trabalhador. Assim como eu dou manutenção para a máquina, eu dou uma remuneração para o trabalhador para ele se alimentar e ele continuar produzindo. Muito, eu tive que começar a olhar para o trabalhador como alguém que poderia comprar o meu produto. Então, eu passei de um modelo, né, que baseava em cada vez mais remunerar um trabalhador só para sua alimentação, para alguém que teria a possibilidade de ascender ao consumo de todos os produtos que estavam sendo produzidos. É uma coisa quase que meio maquiavélica, né? Então, assim, eu comecei a remunerar o trabalhador para que ele com a remuneração dele, ele comprasse o meu produto. Então, tem alguns autores aí que dizem que é mais ou menos o cara que é viciado, né? Então é o seguinte, quanto mais eu vicio o cara, mais ele vai consumir o meu produto. De novo, eu quero deixar bem claro, tá? Não façam nenhuma analogia, tá? Não pode ser feito uma... Mas eu quero dizer é algo assim, ó, que vai se retroalimentando. Quanto eu vou dando remuneração para ele, que permite que ele não simplesmente se alimente, e ele vai adquirindo condições, ele, o trabalhador, vai adquirindo condições para adquirir o produto que ele próprio está fabricando. Essa ideia veio lá do Ford. É aqui que está o grande destaque, tá? O Ford foi um modelo, assim, que foi um paradigma para essa transformação. Porque se ele montou, né, a linha de produção, a cadeia, né, a linha de montagem, ele também aumentou o salário dos funcionários. Tanto que, na época, os funcionários da Ford, eles eram melhor remunerados que os funcionários de outras indústrias. E, esses dias eu estava até vendo um documentário aí, as outras indústrias são obrigadas a aumentar o salário de seus funcionários também. Porque o Ford entendeu que o operário que fabricava o automóvel, ele também tinha que ser o consumidor de automóvel. Eu vou parar, né, a apresentação agora, está faltando só 5 transparências, que elas são relativamente rápidas. Eu vou parar isso aqui e eu vou chamar uma discussão. Porque a pergunta que eu faço agora é a seguinte, será... eu não tenho dúvida, tá? O Ford não fez isso porque ele era bonzinho, o Ford fez isso porque ele queria ganhar mais dinheiro. Mas será que hoje a gente vive uma realidade que tentou ser implementada para o Ford? Ou será que hoje a gente está vivendo uma realidade que pensa que a remuneração, a relação de trabalho tem que garantir apenas a subsistência do trabalhador? O que vocês me dizem? Professor, pensando como é que está a relação de trabalho hoje. Professor, falhou um pouco o áudio aqui para mim, o senhor pode repetir, por favor? Não, a pergunta que eu fiz hoje, assim, ó, o Ford, ele idealizou esse paradigma, né, de aumentar o salário dos operários dele, para que os operários não utilizassem esse salário apenas para se alimentar, porque ele viu que os operários com salários maiores conseguiriam comprar o produto que ele estava fabricando, ele aumentaria o mercado comprador dele. O Ford não fez isso por ser bonzinho. O Ford sabia que se ele dava mais dinheiro para na forma de salário, o cara ia comprar o produto dele, ele ia ganhar mais dinheiro na forma de lucro. A questão as relações de trabalho hoje, será que elas seguem, os empreendedores, os capitalistas hoje, será que eles seguem o paradigma desenvolvido lá atrás pelo Ford? Ou será que talvez a gente tenha regredido e a relação de trabalho esteja mais na base do teu salário, essencialmente da tua alimentação? Pois é, eu acho, professor, que tu veja, cada vez mais com a produção em massa,
né? E cada vez o preço caindo, né, da produção. Vamos dizer, a China produz calça, vamos dizer, por centavos ou mesmo qualquer coisa. Isso também acabou puxando, né, que o salário fosse achatado, é o que a gente vê aí, né? Todo mundo perdeu o poder de ganho de salário, né? Todos os trabalhadores. De salário, sim. Mas o rendimento do capital investido, será que diminuiu também? Ah, bom, aí o senhor quer dizer que a concentração de renda nesse sentido, eu acho bom, que aí... não, professor. Eu tenho a impressão que o salário diminuiu, mas o consumo continua bastante movimentado. Porque vez por outra... acessível também para compra. Oi? Eu acho que as empresas estão facilitando mais tipo, até adquirir o produto ou o serviço para poder, mesmo com o salário que a gente ganha hoje, tem uma facilidade maior tu ter alcança o que tu quer, né? Eu acho bem... O Ford aumentou os salários operários porque ele quis expandir o consumo o mercado também. Deixa eu dar uma outra situação. Vamos pensar assim, ó. O Banco A, ele disputa ferrenhamente para que a empresa João pague os seus funcionários pelo Banco A. A visão do Banco A pode vir no início do século XX? Estão pensando. Estão pensativos aí, é isso? Fala, Angela. Está na tela agora. Está travando um pouquinho, professor. Não, é como eu estava dizendo antes, né? Eu acho que o nosso poder aquisitivo... Estou vendo? Está travando um pouquinho. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou trocar de rede aqui, tá? Só um pouquinho. Tá. Melhorou? Acho que melhorou. Para mim, pelo menos, melhorou. Eu mudei de rede. Que bom. Eu mudei de rede. E aí? Eu estava comentando o seguinte, é bem complicado essa questão do consumo e da economia, né? Mas, assim, na minha visão leiga, né, observação doméstica, o que eu vejo? Eu vejo que os salários, eles diminuíram, né? Mas o consumo não. Então, parece uma coisa, assim, meio que antagônico, né? Como é que, se o salário diminuiu, o teu poder aquisitivo diminuiu, como é que tu consegue continuar consumindo? Eu vejo que o consumo está cada vez mais acelerado, né? A gente reclama que não dá... A melhoria de novas formas, essa evolução na forma de produzir
tudo isso aí fez com que os produtos produzidos cheguem para o consumidor a um preço menor. Isso a gente estudou em marketing. Por outro lado, também, a gente é bombardeado por incentivo para a gente comprar determinados produtos. Então, às vezes, a gente abre mão de comprar um produto por um preço menor porque a gente leva em consideração outro atributo daquele produto, tá? Eu vou insistir. O pensamento do Ford lá atrás, ele foi um pensamento direto, assim, ó. Se eu aumentar o salário do meu funcionário, ele vai ganhar mais, mas ele vai devolver esse aumento na forma de aquisição de um produto. O lucro vai vir para mim. Ele não queria ser bonzinho. Nenhum capitalista quer ser bonzinho. Ele quer obter mais rendimento para ele. Mas o que eu pergunto ainda, a gente vê hoje essa mesma ideologia ou parece que a gente regrediu? Não, eu não vou dar aumento nenhum para ele. O meu mercado é aquele lá, ele está fora do meu mercado. Eu acho que a gente regrediu. É a sensação que eu tenho. Eu trazendo a minha opinião, pegando um pouco do gancho da Edla. Fala, Diego. Eu não digo nem... eu não vejo a regressão, assim... Enfim, o que eu vejo é um Fordismo avesso, tá? Porque trazendo também o que o senhor mesmo falou, não chega a ser antagônico, não, aumentar o consumo, o salário baixando. Não, realmente, diminuir o custo, e aí ele consegue trazer um preço menor. Mas, além disso, vejo outros dois fatores. Aquilo que a gente viu no semestre passado, da obsolescência programada. Então, com isso, eles conseguem atribuir um risco menor ao produto deles, na questão econômica do produto. Então, esse risco permite também eles baixarem um pouco a margem, porque eles sabem que vão ganhar com a obsolescência programada. E, além disso, o outro fator é que a gente está pagando menos porque estamos recebendo uma qualidade de produto inferior. Então, aquele produto, aquela lâmpada que a gente comprava lá em 1920, que está lá no negócio lá dos bombeiros lá, né, professor? Que a gente viu lá no Corpo de Bombeiros. Aquela lâmpada não existe mais. Hoje é uma lâmpada que tu compra para durar 4, 5 meses e deu. Então, esse risco... Mil horas, né? 1000 horas. É uma discussão que a gente pode levar adiante ela, sei lá, talvez até de maneira infinita, tá? Eu depois até eu quero deixar registrado para vocês, eu vi que a Mara saiu ali, mas a Mara quis levar a nossa discussão para um lado que não é o lado da nossa disciplina, tá? Hoje me parece que a gente vive muito polarizado, assim, nessas questões, né? É o emprego, é não sei o quê, ou é isso, ou é não sei aquilo. O Ford não foi uma figura, de novo, emblemática, assim, né? Tanto para a administração, quanto para a indústria, para a produção. Evidentemente, não era um cara bonzinho. Ele não criou esse modelo para ser um cara bonzinho. Ele criou esse modelo para ganhar mais dinheiro. Mas, junto com isso, veio um ganho, né? Veio um ganho para os trabalhadores, para os operários dele, muito significativo, né? Se fala muito hoje assim, o cara quer sair daqui do Brasil para ir morar nos Estados Unidos e lá não tem direito trabalhista nenhum. Como é que pode? Aquele que é todos os direitos trabalhistas e lá ele não tem direito trabalhista nenhum. Mas acontece que a remuneração que ele vai ter lá, ela vai permitir para ele ter acesso a uma quantidade de bens, né, e serviços que aqui ele não consegue ter. Não sei se eu consegui me fazer entender. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim. Então, assim, ó, eu principalmente nesse nosso assunto, tá? Principalmente nessa nossa disciplina, eu jamais vou querer polemizar. Antes de eu apresentar um conceito para vocês, eu procuro, assim, ó, tirar todos os pontos de polêmica dele. Quando alguém vai fazer um comentário que eu penso que pode dar alguma polêmica, eu elimino, tá? Mas... Foi muito bom como moderador, professor, muito bom. A gente tem que pensar sobre isso, tá? Isso é uma questão que... Se a gente fosse mais Ford hoje em dia, talvez a gente fosse melhor. O Ford era um empreendedor que ele investia todos os recursos dele na produção do produto dele.
E ele remunerava os trabalhadores para que os trabalhadores comprassem o produto dele. Qual é o capitalista, né? Qual é o empreendedor hoje que pensa dessa maneira? Fica a interrogação para nós aí. Isso lá em 1900, tá? 1900 e pouco. 1900 e pouco. Tem um filme muito legal. Eu vou ver com outra pergunta, professor. Fale, se eu souber responder, porque para essa que eu fiz eu não tenho resposta. Mas e se o Ford tivesse todo o conhecimento evolutivo que a gente teve na administração? Se o Ford tivesse esse conhecimento de Toyota e esse conhecimento... Será que ele não teria mudado? Pode ser. Porque lá naquela época ele não era tão preocupado com custo, né? Ele era preocupado com lucro, com a maior margem. A preocupação dele com o custo se resumia assim, a eliminar os desperdícios, né? O Ford? Sim, ele queria eliminar os desperdícios. A linha de produção era para que não houvesse desperdício, né? Saísse tudo igualzinho, quanto mais padronizado, menos desperdício. Sim. Ele controlava o custo. Sim, verdade. Ele não era preocupado com o erro, ele era preocupado... Sim. Isso. Padronização, tudo padronizado. Eliminava o desperdício. Quem se preocupou com o erro, com qualidade, foi os japoneses, que pegaram muito do Ford, né, e botaram lá a filosofia deles, né? Fizeram uma mescla, né? Bom, eu não tenho a resposta para isso, tá? Mas o que eu quero insistir muito é nessa situação, assim, me parece que a relação trabalho hoje capital, né, a relação salarial, ela destoou um pouco daquilo lá de trás, né? Lá que o Ford já vinha pregando, assim, não é só alimentação do trabalhador, eu quero que ele melhore a qualidade de vida, porque se ele melhorar a qualidade de vida, ele vai comprar o meu produto, e aí tudo vai andar. Se eu reduzir o salário dele, meu custo vai diminuir. Legal, meu custo vai diminuir. Mas se todo mundo tiver o salário reduzido, quem é que vai comprar o meu produto? Vocês estão me vendo? Sim. Tá. Vou fechar, tá? Eu não tenho resposta para isso, tá? Mas eu vou fechar a nossa apresentação. Falta 2, 3 transparências só. Então, dê uma pensada nessa questão do Ford aí. De novo, aquela famosa crise dos anos 70, tá? Esse começo foi a partir dali, talvez, que tenha surgido todas essas ideias, assim, né? O Estado-providência, né, que era um Estado que tinha que garantir o bem-estar social, né? A partir dessa crise começou a repensar se esse Estado-providência, se ele realmente era a ideia, né, o modelo que deveria ser perseguido, né? Então, os gastos com proteção social deixaram de existir, os agentes do capital, eles entendiam que esses benefícios eles iam entravar a acumulação do capital. Se a gente pegar aquele filme lá de Salvando o Capitalismo, aquele documentário que a gente viu do Michael Moore, ele mostrou para nós no início do filme que lá atrás, nos anos 40, 50, existia uma alíquota de tributo para os muito ricos que era enorme, né? E lá com o Donald Reagan, quando ele assumiu, o secretário de Tesouro dele baixou a alíquota de tributo. Isso que a gente está vendo aqui é um pouco, né, do que a gente viu lá no filme. Essa linha de pensamento, tá, de que tudo isso é entrave, né, para a industrialização, é entrave para o desenvolvimento, é entrave não sei por quê, é o tal do famoso neoliberalismo. O neoliberalismo pensa dessa maneira. E eu não estou dizendo que ele é errado ou não é errado, estou dizendo o que ele é, né? Cada um tem o seu pensamento, cada um faz as suas escolhas, né? Bom, junto com essas ideias, né, de que todos esses benefícios lá que estavam se dando para os trabalhadores entravavam o desenvolvimento, entravavam a acumulação de capital, outras tendências com relação ao trabalho vêm se fortalecendo. Bom, a gente já tinha visto o desenvolvimento do mercado financeiro global, novas formas, tá, flexíveis do trabalho. Então, a terceirização é uma delas. A gente está vivendo um pouco disso agora, tá? Aquela história já vem de alguns anos, aquela história do trabalho intermitente, aquela história da suspensão de contrato de trabalho, né? Que até se tentou fazer agora em virtude da pandemia.
tentar flexibilizar o emprego, né? Então, não existe mais a relação de emprego agora, eu não tenho mais um vínculo com a empresa, eu posso ser constituo uma empresa e eu vou prestar serviço para outras empresas. Tudo isso são tendências de trabalho com a globalização, está acontecendo no mundo inteiro. O comércio internacional está sendo liberado, então, né? Então vários setores da economia têm mais liberdade para trabalhar. E um pensamento, tá, que o modelo de gestão de grandes empresas multinacionais tem que ser o paradigma para todos, para a gestão de todas as empresas. Bom, aqui eu segui, mas isso aqui a gente não vai fazer. Bueno. Pessoal, assim, ó, eu dei uma acelerada, tá? Porque esse tema realmente, assim, essas questões aí que eu tô levantando são questões pesadas, né? E nesse momento que a gente está vivendo, nessa realidade que a gente está vivendo, a gente falar sobre isso parece sempre que a gente está tentando se posicionar de um jeito ou de outro. Vocês me conhecem já há bastante tempo e sabem que eu jamais tentaria constituir e dar uma aula assim, tentando posicionar alguém. O que eu quero é que a gente reflita, né, e a gente forme aí as nossas ideias, né? Então, cada um é livre para pensar sobre isso. O que eu mostrei para vocês são conceitos, tá? São conceitos que saíram dos nossos autores, que a gente está estudando. Agora, cada um analisa esses conceitos aí e tenta formar a sua opinião. Eu tentei mostrar, tentei fazer algumas chamadas aí para vocês, mas cada um é livre, cada um pode tentar aí formar a sua opinião. Bom, professor, fico muito agradecido. Diego, muito boa aula. Consideração final aí, meu. Não, eu gostei muito da aula, professor. Gostei bastante das contemporizações que a gente fez. Me fizeste pensar um pouco fora da caixa e retroceder algumas ideias, rememorizar, relembrar algumas das ideias que eu já tive no passado sobre isso. Muito bom. Muito obrigado pela aula, professor. Tem algumas aulas que elas só são produtivas quando tu sai delas com muitas certezas. E tem outras que são produtivas quando sai com algumas dúvidas, né? Essa aqui eu procurei fazer todo mundo sair com algumas dúvidas. É o caso. Foi o caso. Fizeste muito bem. Muito bom. Gerson. Não, professor, eu faço eco aí para o Diego, apesar de, como o senhor disse, acelerou aí bastante, né? E é um tema que ele é denso, né? Para a gente desenvolver, né? Gostaria, claro, de ter aquele ambiente da sala de aula, onde que a gente pode interagir até mais e ver as pessoas, enfim, mas eu acho que deixa essa mensagem, deixa o conteúdo e a gente fica pensando. Tem coisas que a gente ainda estou digerindo e raciocinando a respeito. Acho que é o objetivo entusiasmar e instigar o aluno a formar a sua opinião. Eu quero reforçar, tu está dizendo bem assim, eu quero reforçar. Se eu tivesse colocado o nome da disciplina hoje, talvez eu não colocasse mais ambiente de negócios globalizados, né? Por tudo que está acontecendo, parece que a gente está sendo cada vez menos globalizado. Fala, Edu. Não, eu estava... Semana que vem a gente fala aí de forma mais tranquila. Realmente, essa questão do Fordismo, do Taylorismo e tal, isso foi paradigma que ficou, e agora da empresa hierarquizada a gente tem a empresa gerencial, mas tudo indica que vai ter que ser revista, vai haver um retorno a essa questão da estrutura hierarquizada, porque a própria condição da mais-valia vai ter que ser revista, né, Jorge? Entendeu? Como falaste? Eu chamei para você o seguinte: será que a gente já não regrediu? Será que a gente não está numa época anterior ao que o Ford queria? Né? O Ford queria incluir os operários como consumidores, né? Será que hoje o trabalhador não é mais visto dessa maneira? Ele é só um cara que vai trabalhar. Não.
Hoje essa cultura gerencialista faz com que ele venha se sentir parte da organização e tal, que ele vista camiseta, é aquela coisa, a satisfação do ego da pessoa se dá totalmente dentro daquele ambiente. Mas isso aí a própria questão, eu tenho severas críticas a esses programas de qualidade total, enfim, sou um crítico ferrenho. Mas eu vejo que vai haver uma certa volta ao passado, né? Justamente em função disso. Como tu falaste, o empresário vai ter que reduzir seu lucro, né? Para que ele possa contratar. O trabalhador daqui a pouco vai ter seu salário reduzido. Enfim, isso aí deveria fazer isso, né? Não dá mais valia, vai ser revista também. Deveria fazer isso. Hoje a gente está falando, está todo mundo falando isso, né? Está todo mundo falando, tem que reduzir. Né? Me parece assim que essa história que tu trouxe agora, tá? A gente está vivendo isso, essa relação trabalho no mercado globalizado. Me parece que a bola da vez agora são os atletas profissionais. Então, a gente está sendo bombardeado com a ideia que os atletas profissionais estão tendo a sua remuneração reduzida. E todos nós pensamos, mas os caras já ganham uma fortuna mesmo, não precisavam ganhar muito, né? Mas, assim, tomara que eu esteja errado, mas depois dos atletas profissionais, talvez venham outras categorias, né? Talvez chegue até a gente, né? Não, agora tu tá dando aula pela internet, agora tu não precisa mais da tua remuneração. Acontece que o atleta profissional, ele tem determinados compromissos que ele está mantendo a condição física dele. Talvez ele esteja treinando mais agora em casa sozinho do que ele treinaria se fosse no clube, porque ele não quer voltar a jogar numa condição física pior. Quando eu ia dar aula, né, na Scope, eu montava minha aula aqui e eu chegava sem nada na mão e dava aula para vocês. Hoje não é mais assim. Hoje eu tenho que montar minha aula aqui, eu tenho que pensar no vídeo, eu tenho que pensar não sei o quê, tenho que pensar não sei do quê, e depois eu venho para cá conversar com vocês. E depois eu ainda fico respondendo alguma coisa pelo WhatsApp. Mas alguém vai dizer, não, mas agora tu não tem mais deslocamento, então, quem sabe vamos reduzir a tua remuneração. Sabe? Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas no momento o boi de pirâmide parece estar sendo os atletas profissionais, mas talvez outras categorias comecem a surgir depois. Eu tenho justamente essa sensação, assim, porque o que a gente vê, né, trazendo para o momento atual mesmo, que todo mundo está falando que todo mundo tem que abrir mão um pouquinho, ceder aqui, ceder ali, mas a sensação que eu tenho, volto a falar das minhas sensações, né, das coisas que tu ouve fazer, é que o empresariado está mostrando que ele não está a fim de abrir mão, porque mesmo em determinado momento, tu correndo risco de vida, a ideia que eles têm é que tu tem que voltar para o trabalho, independente das orientações de saúde e tudo mais. Então, realmente, eu acho que a gente está tendo uma volta ao passado, lentamente, teoricamente, a princípio falando que todo mundo está envolvido, mas eu não sei não, eu também estou observando. Fala, Mauro, tu tá filosofal aí. Não, professor, eu sou ouvinte agora, não tenho nenhuma opinião sobre esse. Não conseguiu formar a opinião. Não. E nem eu. Consegui, mas não estou dando uma posição definitiva para vocês. Eu estou chamando a gente a pensar. Talvez o que eu disse seja uma grande bobagem, mas... Fala, Mauro. Não. O Mauro não se pronunciou. A gente pensa e logo fala aquilo que a gente está sendo bombardeado. É uma troca de ideias. A gente não está nem definindo nada, né? Sua contribuição, então, para a gente fechar. Nessa questão que o senhor falou, me vem bem, não sei se tem alguma coisa a ver, mas a questão é que a gente tem visto muito, e eu tenho presenciado bastante, não só com a minha família, mas com várias pessoas bem próximas, na questão da empresa, dessa lei aí que o governo colocou, a redução de jornada de trabalho, 50%, eu pago 50%, o governo vai pagar 50%, mas o que acontece?
A empresa que quer pagar os 50% tem que trabalhar meia jornada, só que a empresa não quer aceitar, quer que o funcionário trabalhe 8 horas por dia, só que o salário tem que ser 50%, o governo paga 50%, mas a jornada querem 8 horas, entendeu? Aí para mim fica bem confuso, né? É isso aí. Bueno, a nossa atividade hoje, tá? Vai ser a seguinte, assim, ó, vamos pensar sobre isso, tá? Vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Semana que vem a gente se encontra de novo, tá? E aí vai ter um outro assunto, mas isso aí vai tá sempre voltando. Vamos conversar durante a semana aí pelo nosso WhatsApp, tá? Vamos. E se cuidem aí. Professor? Obrigada, professor. No meio da sua aula, o senhor falou sobre investimento em banco. E eu lembrei de uma piada. Do porquê que bunda se chama poupança. Não sei. Porque é onde se deposita no banco. Pessoal, com essa aí a gente encerra, tá? Foi legal estar com vocês hoje. Eu vou salvar o vídeo e vou postar no Moodle, tá? Então, assim, ó, avise os colegas aí que quem não pôde participar, a aula vai estar lá postada, tá bom? Um abraço. Obrigado pela aula, professor. Tchau, tchau. Abraço.